Charlie Kirk vai, Ezequiel Gomes fica. Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. Hoje eu quero bater um papo bem pessoal com vocês aqui. Na verdade, eu estava precisando conversar com vocês, já estava planejando fazer isso há alguns dias, mas ontem, dia 10 de setembro de 2025, nós tivemos um evento muito louco, assim, que foi o assassinato do Charlie Kirk, já vou comentar daqui a pouquinho. E eu vou aproveitar para fazer uma reflexão a respeito e dizer o que eu tenho para dizer para vocês aqui em relação a mim e ao canal Vem Senhor Jesus. Tudo bem? Às vezes, assim, eu olho para a minha vida e eu me percebo, assim, uma pessoa bastante estranha, assim. E uma das coisas que às vezes eu me pego pensando, assim, tem que ver com o feed das minhas redes sociais. O feed seria basicamente ali o algoritmo, né? Deixa eu, inclusive, baixar isso aqui. Por exemplo, tá? Eu abro a aba de shorts aqui do meu celular e o que você encontra aqui é um estudante de música da Berkeley dando aula de jazz. Inclusive, like no vídeo do rapaz. Próximo vídeo aqui é um vídeo de aconselhamento financeiro norte-americano lá, desse pessoal que fala sobre crédito, endividamento, grana, juros, mortgage, essas coisas assim da vida, né? Por exemplo, mais conteúdo em inglês, assim, a menina fazendo qualquer coisa que essa menina nunca nem vi na vida, né? E é uma coisa, assim, bem engraçada, assim, que tipo, sei lá, coisa de produção musical, tal, não sei das quantas, em inglês. E basicamente, assim, tipo, 90% do que existe, assim, no meu feed, né, das minhas redes sociais em relação a conteúdo é conteúdo norte-americano. E o Charlie Kirk era um desses caras, né, que eu conheci dentro desse universo todo. Vou ver se eu vejo um videozinho dele aqui para vocês, para quem não conhece, poder conhecer. E que basicamente, assim, tinha um trabalho pessoal dele lá, né, em relação... o Charlie Kirk, para quem não conhece, é esse rapaz aqui, tá? Esse rapaz aqui de baixo. Ele ia nas universidades dialogar e discutir questões de história, de política, de economia e trocentas coisas. E os estudantes iam lá fazer pergunta para ele fazia pergunta para os estudantes. E tinha um conteúdo tipo parecido com o que o Guto Zacarias tem aqui no Brasil, né? De ir na rua e questionar se você é do PT, do Bolsonaro, o que você acredita ou não acredita, e blá blá blá. Inclusive, acho que ele foi até representado no South Park, né? E eu não faço ideia aqui quantos seguidores esse cara tinha. 4 milhões de inscritos lá no canal dele. E ele acabou atraindo a inimizade, assim, de bastante gente, tal, especialmente do lado esquerdista, né? E ele era um cara, assim, muito defensor do Trump e uma visão meio cristã e tal, não sei o quê. Enfim, acontece aí que foi assassinado. Eu não quero aqui politizar e, né, ficar falando mal dos esquerdistas, ainda que acho que a questão de uma pessoa que assassina outra por opiniões políticas assim já passa da discussão se você é de direita ou de esquerda, né? Já é uma discussão assim se você é psicopata ou não, né? Tipo, e tem psicopata dos dois lados, ou tem criminoso dos dois lados. Aí são milhares de questões que não vêm ao caso. Mas assim,
Eu nunca fui fã do Kirk, né? Pelo contrário, assim, inclusive recentemente, assim, acho que há poucos meses atrás, 2 meses atrás, duas coisas assim me decepcionaram bastante com ele, assim, né? Ele participou de um desses debates que é uma pessoa contra 30, sabe, assim? E teve uma pessoa assim que colocou ele numa baita de uma saia justa, assim, e tal, e ele agiu de forma bem ruim, assim, inclusive esse corte viralizou muito, assim, como, tipo assim, né? Charlie Kirk tomou uma invertida, assim, sinistra, né? Em relação a uma questão que tinha que ver com casamento gay e tal, onde o rapaz demonstrou lá, assim, que sociedades antigas tinham, né? O casamento gay como uma coisa absolutamente normal e tudo bem, assim. Que era uma coisa que o Charlie estava tentando negar e tal, e aí no fim o Charlie falou assim, não, mas mesmo assim eu discordo, tipo assim, mesmo eu estando errado no que eu estava falando, eu discordo e acabou, né? Que também é uma, vamos dizer assim, é um total direito do Charlie Kirk não querer casamento gay, vamos colocar dessa forma. Ou ser contra casamento gay em função de visões cristãs do mundo. Mas o que ficou feio assim é que ele baseou muitas vezes esse argumento, né, numa afirmação que não é correta. E quando confrontado com essa realidade, diz, não importa, eu ainda assim mantenho a minha posição. Ou seja, mesmo perdendo o fundamento, né, do que ele tinha dito, ele manteve a sua opinião contrária àquilo a despeito de perder o fundamento. Isso é uma coisa um pouco ruim, assim, mas ok, menos, né? Mas o que aconteceu, assim, eu não sei se vocês acompanham a política norte-americana, e eu também não quero passar a impressão aqui de ser um expert nessas coisas, porque eu não sou, tá? Mas eu acompanho e tenho um pouco de noção geral das coisas, e está tendo um desdobramento lá do caso do Jeffrey Epstein em relação ao Donald Trump, e assim, tipo, tá bem feia a situação do Trump em relação a isso aí. Eu não vou ficar explicando aqui, mas enfim, tá bem feio mesmo a situação. E o Charlie Kirk veio, assim, em defesa do Donald Trump, do tipo assim, não, eu confio no Trump, não importa, né? E na real mesmo, assim, o Trump está implicado, né, nas tais das Epstein Files, né? E é uma coisa assim bem sinistra na real, assim. Claro, o que não quer dizer assim que o Trump é um pedófilo ou coisa do tipo, mas tipo pode ser que seja, né? Vamos colocar dessa forma, porque um pouco dos problemas lá do Jeffrey Epstein tem que ver com isso, né? Tinha uma ilha lá, ele levava o pessoal para lá, depois ficava chantageando a galera e não sei o que, e o Trump era um desses caras, assim, né? Aí tem uma carta do Trump que ele supostamente mandou pro Epstein com um segredo e não sei o que, e um desenho de uma menina menor de idade, pelada, umas coisas assim bem complicadas. Até o Trump fez um processo judicial contra o Murdoch, né, que é o dono lá da Fox News e acho que do Wall Street Journal, por publicar essa matéria aí, se eu não me engano, tá? E assim, tudo muito vergonhoso, assim, muito sinistro, assim, né? E o Kirk veio em defesa do Trump. E isso é uma coisa, assim, que me decepcionou bastante, assim, porque o que acontece, assim, quando a gente coloca, tipo assim, o nosso político de estimação, assim, né, acima de qualquer questionamento, porque ele nos provê, tipo, algo que a gente entende que é tipo uma concordância nossa com ele, ideológica, e a gente passa por cima de certas coisas, a gente está num caminho bem perigoso, assim. Então, eu estava um pouco decepcionado com o Charlie Kirk em relação a essas coisas. Mas, obviamente, que as minhas discordâncias ou as minhas decepções em relação a ele jamais me fariam dar um tiro nele, né? E que ele tenha tomado um tiro aí nesse contexto aí ontem é uma coisa assim que é um presságio bem negro assim para muitas questões assim, né?
tanto na sociedade norte-americana, mas que acaba tendo impacto global, porque tudo que acontece lá reverbera e é bem complicado, assim. Então, momento horrível da história, assim, momento de tensão política, econômica, social, racial, violência política, loucura, assim, o ser humano está num momento, assim, de insanidade, né? A gente vê, assim, um monte de coisa acontecendo em nível bem pesado, assim. E aí me faz questionar, assim, um monte de coisas, na real. Então, o título do meu vídeo é, né, o Charlie Kirk vai, e aí podemos pensar várias coisas, e o Ezequiel Gomes fica. É um pouco complicado, assim, a gente entender os propósitos, assim, né, de Deus em relação a todas as coisas. Por que Deus permite algumas coisas? Por que Deus faz algumas coisas? Por que não faz outras? Porque, por exemplo, no caso do Trump, quando sofreu o atentado, a bala passou, né, sei lá, poucos centímetros da cabeça do Trump. Charlie Kirk poderia ter, pela providência divina, estado um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda e sobrevivido, né? E aí, por que uma pessoa morre e outra não morre? E a gente começa, às vezes, pensar assim e comparar as coisas, né? Vamos dizer assim, por exemplo, que, sei lá, eu, Ezequiel Gomes, fosse para os Estados Unidos, tivesse uma mulher, depois com o tempo tivesse 2 filhos, depois eu começasse um trabalho na internet e ganhasse 4 milhões de inscritos. E, a despeito de qualquer falha minha, eu pudesse inspirar muitas pessoas assim a estudar história, política, economia, religião e tentar fazer as pessoas questionarem um pouco algumas coisas e terem uma vida melhor na minha perspectiva e tal. O que eu estou tentando pintar aqui? Tipo, como se eu fosse me tornar o Charlie Kirk, entendeu? E aí depois disso eu tomasse um tiro e morresse, assim. Tipo, sei lá, entendeu? Como que seria essa experiência, assim, né? Interessante pensar. Mas, ao mesmo tempo, vamos dizer que nada disso nunca acontecesse. Eu nunca vou para os Estados Unidos, eu nunca vou ter mulher e 2 filhos, eu nunca vou ter 4 milhões de inscritos, eu nunca vou provocar aí discussões e questionamentos e questões aí tipo o Charlie Kirk fez. Aí a gente fica pensando assim, né? Por que, né, que esse cara perde a vida e eu tô vivo, né? E na real, esse questionamento não é nem só em relação a isso, não. Na verdade, esse é um questionamento geral da vida, né? Tipo, por que tem pessoa que morre criança, tem outra pessoa que morre idoso, tem outra pessoa que vive num país melhor, outra pessoa vive num país pior, uma pessoa tem mais dinheiro, outra pessoa tem menos, uma pessoa tem um certo impacto no mundo, outra pessoa tem menos ou mais, ou trocentas coisas, assim. E a vida, ela é muito misteriosa, assim, na real, né? Mesmo a gente crendo em Deus, assim, também tem bastante gente que não crê em Deus, né? Mas, tipo, mesmo a gente crendo em Deus, assim, não muda esse fato, né? Porque uma pessoa que não crê em Deus ainda pode ver mais aleatoriedade ainda do que a gente vê. E questionamentos meio insolúveis, assim, né? Mas a gente que crê em Deus também não deixa de ver essas coisas. A única diferença entre quem não crê em Deus e quem crê em Deus em relação a essas coisas é que quem não crê em Deus, não faz sentido a pessoa perguntar, tipo, por que Deus faz ou não faz, ou faz um milagre aqui, se omite ali, as coisas, né? Quem não acredita em Deus não tem questionamento sobre Deus, os porquês de Deus. Mas a gente que crê em Deus, a gente acrescenta a todos os porquês da vida os porquês de Deus, né? É a única coisa que muda entre quem crê em Deus e quem não crê em Deus nesses aspectos. E eu, sinceramente, assim, não faço ideia, assim, sabe? Por que que no dia 11 de setembro de 2025 eu estou vivo
e o Charlie Kirk não está vivo. Ou teve uma menina lá nos Estados Unidos que foi morta também, né, esses tempos aí, acho que ontem, antes de ontem, sei lá. Num contexto assim muito idiota, né, um cara do nada simplesmente matou a menina e é bem tenso, assim, né? Essas histórias, esses caras que entram em escola e matam as crianças, sei lá o quê. É tudo muito complicado, assim, né? Mas aí, quando eu penso todas essas coisas, assim, eu penso, assim, um pouco quais os propósitos da minha vida, assim, sabe? O que Deus quer ou não quer, e o que acontece ou não acontece, e quais são os planos de Deus para a minha vida. E olhando para trás, assim, vocês sabem que, a despeito de eu ter várias coisas assim a respeito das quais eu poderia reclamar ou achar ruim assim, em relação à minha vida, a grande verdade assim é que eu tenho uma percepção assim de ser uma pessoa muito abençoada e privilegiada. E um dos principais aspectos assim que me faz me sentir dessa forma tem que ver assim com a minha percepção, que aí pode ser fantasiosa ou não, é difícil julgar, de que a minha vida é muito significativa. E aconteceu uma coisa bem engraçada esses tempos atrás. Aí, quando eu tive que fazer os meus testes psicológicos, aí, em função de todo o problema que eu tive aí, depois do meu divórcio e tal, uma das psicólogas que me atendeu, ela fez, né, todos os testes comigo, várias coisas assim e tal e tal e tal. E depois a gente marcou para fazer a sessão do resultado, né? E aí ela tava falando assim, né, da minha personalidade, da minha história, da minha postura na vida, do meu QI e tal, e que eu tinha, assim, potenciais muito acima da média, em inúmeros aspectos e tal. E ela falou uma coisa, assim, que foi bem engraçada, assim. Que se eu tivesse descoberto isso antes, eu poderia ter feito grandes coisas. E eu achei bem engraçado, assim, esse comentário dela. E eu lembro que eu falei assim pra ela, mas eu fiz. Uma coisa bem engraçada isso, sim. Eu não me importo tanto, assim, com a percepção que as outras pessoas têm a meu respeito, assim. Mas eu tenho uma percepção, assim, de que a minha vida tem um profundo significado. Um profundo sentido. E de que eu, assim, de alguma maneira estou envolvido, para o bem ou para o mal, enfim, em, sei lá, tipo assim, eu vou dizer assim como algo maior, entende? Isso obviamente que pode ser uma fantasia da minha própria cabeça, porque nós seres humanos, a gente gosta de contar histórias para nós mesmos em que nós somos o personagem principal, e que a nossa vida não é em vão, ou que a nossa vida é boa, a despeito dos problemas e das coisas ruins e tal, e de que, de alguma maneira, a gente existe no mundo de uma forma que não é exatamente assim positiva o que eu queria dizer, mas tipo de uma forma efetiva. Mas eu queria dizer assim algo talvez não exatamente comum, assim. É um pouco difícil explicar como que eu penso, assim, como que eu me sinto. Mas eu acho que talvez todos nós, seres humanos, ou muitos seres humanos, não só eu, tem essa mesma percepção, assim, até porque se você fosse pensar o oposto disso, tipo, que a minha existência não tem um profundo significado, não existe algo maior que envolve a minha vida, e a minha existência no mundo, tipo, tanto faz como tanto fez e não faz diferença, aí a gente, né, a gente teria dificuldades em até, tipo,
fazer qualquer coisa, né? Ler qualquer livro, escrever qualquer livro, gravar qualquer vídeo, ver qualquer vídeo, levantar da cama ou fazer qualquer coisa. Então acho que no fim, todos nós, né? Se isso é uma fantasia ou não, eu não sei. A gente talvez pense, né, a nosso próprio respeito desta maneira, assim. Mas quando ela me comentou assim que eu poderia ter feito grandes coisas, assim, eu imediatamente assim rechacei aquilo que eu entendi que ia um pouco na direção do comentário dela, que eu não acho que foi um comentário maldoso, mas eu acho que ela quis dizer assim, né, que se eu tivesse consciência destas coisas mais novo, eu poderia canalizar certas coisas para fazer certas coisas e poderia, sei lá, ter uma condição de vida melhor. Eu não sei se é exatamente isso que ela quis dizer, assim, mas é muito difícil julgar essas coisas, né? É muito difícil julgar, assim, porque, por exemplo, assim, a despeito de eu ter poucas coisas na minha vida que eu queria ter conquistado, que eu não conquistei, e são poucas as coisas, na verdade mesmo, assim, eu tenho uma percepção, assim, de que eu fiz muitas coisas incríveis na minha vida. E isso, na minha experiência particular, tem que ver, pelo menos assim, com 3 áreas assim especiais da minha existência. Que tem que ver com os meus relacionamentos, que tem que ver com música e que tem que ver com teologia. Eu não acho que eu sou uma pessoa, tipo assim, boa em nenhuma dessas 3 áreas. Isso é uma coisa bem engraçada, assim. Bem interessante, assim. Ainda que outras pessoas que me conhecem nesses aspectos, assim, me considerem uma pessoa muito acima da média no universo da teologia, que são, no caso, os cristãos, também muito acima da média em questões musicais, ainda que a percepção dos cristãos a meu respeito nesse aspecto não exista, porque as pessoas nem entendem, nem sabem, nem conhecem, né, o rolê todo. Mas, por exemplo, eu já tive muitas experiências musicais na vida, assim, de fazer show, de tocar e de estar fazendo várias coisas, assim. E de ver aquela reação das pessoas, assim, do tipo, caramba, nossa, que coisa incrível, assim. Eu já vivi isso muitas vezes na minha vida. E na área dos relacionamentos menos, assim, porque eu sou uma pessoa difícil e um pouco complicada, assim, vamos dizer dessa forma. Então eu não sou visto assim como uma pessoa que me relaciona muito bem. Mas eu incluo aqui o aspecto dos relacionamentos porque, a despeito das minhas muitas falhas e dos meus muitos problemas de relacionamento, eu acredito que eu já tive excelentes relacionamentos de amizade com a minha família e amorosos também, tá? A despeito dessas coisas serem complexas e difícil julgar, e às vezes, por exemplo, às vezes um relacionamento amoroso ele dá muito certo em um determinado período de tempo e depois não dá mais, porque as pessoas mudam e às vezes os interesses e as coisas de um momento são diferentes de outro momento. E existem relacionamentos melhores e outros piores. Eu já tive relacionamentos ruins, tanto de amizade quanto amorosos, quanto familiares também, né? Mas sei lá, eu tenho uma percepção assim de que em alguns momentos, em alguns casos, eu marquei profundamente, de forma positiva, a vida de outros seres humanos. Eu não nego também que eu já fiz isso de forma negativa, tá? Já marquei a vida de pessoas negativamente. Já causei sofrimentos e tristezas, estresse, problemas. Eu não estou querendo aqui fantasiar as coisas.
Mas eu tenho certeza que eu já tive muitas experiências assim de estar num bom diálogo assim com um amigo, por exemplo, assim, e ter certeza absoluta que aquele diálogo de amigo tornou a vida da outra pessoa muito melhor. E assim, tipo, seria. Se esse tipo de coisa não existisse, a vida seria bem pior. A gente deixaria de viver uma coisa muito legal, assim, que tem que ver com o fato de eu ser uma pessoa, a despeito dos defeitos, gente boa e que conversa, que é amigo e que tem bastante coisa legal, assim, na vida. Então, assim, tipo, eu não julgo a minha vida baseado em quantos inscritos eu tenho ou não, quantos filhos eu tenho ou não, quanto mulher ou namorada eu tenho ou não, quanto dinheiro eu tenho ou não, quantos livros eu escrevi ou não, quantas pessoas me julgam, cara, legal e bom e bonito e sei lá o quê, né? Até porque as pessoas que me julgam muito assim devem ter problemas também, né? Ou que já ouviram minhas músicas e que acharam incríveis, sabe essas coisas assim? Tipo, eu não julgo a minha vida assim muito com base na percepção dos outros, assim, mas eu, quando eu olho para isso, para minha vida, vamos dizer que se eu tivesse tomado um tiro ontem, entendeu? No lugar do Charlie Kirk, eu concomitantemente junto com ele. Cara, super valeu a pena, super foi legal, super foi incrível e uau, assim, entendeu? Tipo, não tô negando os problemas, as dificuldades, as fraquezas, as coisas ruins, tá? Mas, sei lá, pra mim, eu fiz coisas incríveis e extraordinárias na minha vida. E eu não preciso, até mesmo eu não preciso que ninguém concorde. Apesar de que, obviamente, algumas pessoas que me conhecem acho que entendem o que eu quero dizer e concordam com o que eu estou dizendo. Mas eu nem preciso da aprovação de ninguém nesse aspecto, da concordância de ninguém para ter certeza de que assim é. Por exemplo, se alguém na minha família ou que passou pela minha história por algum motivo, em algum contexto, visse o que eu tô falando aqui, dissesse assim, não, eu acho isso aqui a sua vida muito idiota, assim, muito errado, muito imbecil, nada muito legal, assim. Eu respeitaria a visão dessa pessoa, mas não mudaria a minha percepção, entendeu? Porque eu não dependo dessa aprovação ou tipo dessa confirmação de ninguém fora de mim mesmo. Porque eu tenho o que eu preciso para saber algumas coisas assim que, sei lá, para mim são absurdamente significativas. E, por exemplo, assim, eu tenho certeza de ser amado por pessoas e, acima de tudo, por Deus, cara. Isso é uma coisa muito louca, assim. Eu não tenho muitos motivos de me julgar, assim, de um ponto de vista racional, assim. Tipo, por exemplo, eu tenho muitos pecados? Sim. Então, que pretensão eu posso ter ao amor de Deus? Nenhuma pretensão. Eu tenho muitas insuficiências, assim, como ser humano, muitos defeitos e tal. Sim, que pretensão eu posso ter ao amor das pessoas? Nenhuma. Mas eu tenho certeza do amor de muitas pessoas e do amor de Deus. E esse é um dos aspectos também que torna a vida super significativa e incrível, assim, né? E em relação aqui ao canal Vem Senhor Jesus, nossa, gente, eu tive uma tentação, assim, de parar com esse canal muito forte. Não recentemente, mas assim, acho que um ano atrás, um ano e meio atrás, um pouco mais do que isso, talvez. Eu tive uma tentação bem forte, assim, de eliminar esse tipo de coisa que eu faço aqui da minha vida, sabe? E especialmente depois do meu divórcio, assim, eu fiquei apavorado, assim, com certas coisas.
especialmente com questões assim sentimentais e sexuais, assim. E acima de tudo, assim, eu tive um receio assim muito complicado assim de voltar à minha velha vida, sabe? Em relação a essas coisas, assim. Eu tive mais medo disso do que da solidão. Não que a solidão também não possa ou não poderia acontecer. Em tese, sim. Vamos dizer assim, ó, se eu tivesse tomado um tiro ontem, aqui na minha cama ninguém ia dormir essa noite, entendeu? Então, estou sozinho, né, vamos dizer dessa forma, em relação a isso. A presença física e real de alguém. Mas eu tive bem menos medo da solidão nesse aspecto do que de chutar o balde, assim, e daqui a pouco ter alguém aqui, ou ter vários alguém aqui na minha cama, num contexto um pouco ruim, assim, que poderia fazer mais referência à minha velha vida do que à minha nova vida, né? E isso foi bem complicado, assim, para mim, sabe? Mas eu tenho certeza, assim, de que Deus me visitou, assim, mais uma vez, assim. Sem eu merecer, né? Óbvio. Mas Deus, ele veio e falou, não, deixa comigo. E Deus cuidou de mim, assim, e hoje, para mim, as coisas estão um pouco mais claras, um pouco mais tranquilas. E eu consegui, assim, né, sobreviver espiritualmente e não ser, assim, uma absoluta desonra a Deus e algo do tipo. Eu tenho os meus pecados, meus erros, não quero também dizer que não. Mas o pior que poderia acontecer, assim, não aconteceu, e graças a Deus por isso. E eu estou bem e tranquilo, assim. E o canal Vem Senhor Jesus, ele permanece existindo, né? Só que assim, tipo, esses últimos meses, assim, que eu fiz bastante treta, né? Com a igreja e etc, etc, etc. Eu até evitei, assim, de falar com vocês, assim, sobre dinheiro aqui no canal. Não sei se vocês perceberam isso. Às vezes eu coloco ali uma chamadinha, assim, para o pessoal ajudar, mas geralmente não é muito efetivo, assim, quando a gente coloca dessa forma. Tem algumas pessoas que ajudam, assim. Mas quando a gente não fala, geralmente a quantidade de pessoas que ajudam é bem pouca. Então, por exemplo, ó, nós estamos hoje em 11 de setembro de 2025. Vamos pegar aqui o mês de setembro. Eu acho que esse mês eu devo ter recebido entre 10 e 15 ofertas. Sei lá. Não menos do que 10, não mais do que 15. Algumas dessas ofertas foram de R$5, R$3. Eu não vou pegar aqui, eu não vou abrir o meu aplicativo do banco, não vou mostrar nome de ninguém, né? Porque a gente não sabe, às vezes, os contextos, assim, quem são essas pessoas, às vezes é ancião, às vezes é não sei o quê, aquelas coisas assim, sabe? Mas, por exemplo, ó, ontem eu recebi uma oferta de R$30. Antes de ontem eu recebi uma oferta de R$3,33. Uma oferta de R$4,55. Alguns dias atrás, R$235,20. Bem legal. Eu não estou falando todas aqui, estou falando algumas só, tá? E a maior oferta que eu recebi esse mês aqui foi R$400. Então, se juntar tudo que eu ganhei aqui nesse canal nesse mês, deve dar mais ou menos uns R$600, R$700.
Esse é o meu salário aqui desse mês. Isso não é uma reclamação sob nenhum aspecto, tá? Acho que tem bastante gente que tem canal no YouTube aí que ganha menos do que isso. Mas, ao mesmo tempo, é difícil dizer assim que dá pra sobreviver e ficar assim muito tranquilo financeiramente, né? Mas aí também a gente faz outras coisas. Eu mesmo tenho negociado um trabalho freelancer com uma menina. Tem sido bem engraçado assim conversar com ela. Ela tá me pedindo algumas coisas assim, aí eu faço e ganho um dinheirinho assim, né? Então, tipo, a gente segue, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, seria legal, assim, que você que me segue, se importa e que quer que continue, pense em ajudar. Não precisa ser generoso ou generosa, mas precisa pensar em ajudar. Não só, assim, pela questão da própria sobrevivência, assim, que também é importante, assim, eu não vou dizer que não, entendeu? Mas também, assim, pela qualidade da vida, da saúde mental, assim, que a gente precisa ter para fazer o que a gente faz aqui. Eu não vivo 100% do canal. Em nenhum momento eu vivi 100% desse canal. Mas, se não fosse o apoio de quem apoia financeiramente, pode ser que esse canal já não mais existisse, assim, ou pelo menos que ele teria bem menos conteúdo do que ele tem, assim. Porque aí você precisa realmente focar em conseguir trampo, daí daqui a pouco é 8, 10 horas por dia de trampo, daqui a pouco não tem mais tanta disposição de ler, de escrever, de gravar, de pensar a teologia. Porque a teologia ela tem isso também, né? Ela cobra a nossa atenção, né? E também não é só que ler, escrever e gravar. Trocentas pessoas entrando em contato e tirando dúvida, isso e aquilo. E eu nunca reclamo e nem cobro nada para ninguém de dinheiro para tirar dúvida de ninguém, pelo amor de Deus, né? Mas às vezes tem pessoas que não entendem assim, né? E eu até peço desculpa. Por exemplo, se você me mandou alguma mensagem que eu não respondi ainda, pode me cobrar, mas também pode saber que às vezes eu não consigo responder na hora e que, tipo, esses tempos mesmo, cara, entrou em contato um cara, assim, me pediu o WhatsApp, eu dei o WhatsApp pra ele e eu nem lembro bem assim, mas ele mandou algumas coisas, assim, nada muito significativo, aí, tipo, bom dia. Aí eu ignoro, né? Aí, boa noite. Tipo, nada além de bom dia ou boa noite, assim, né? Até que chegou uma hora que o cara veio fazer um drama, assim. Ah, eu vou parar de mandar mensagem pra você porque você não foi com a minha cara. Eu falei assim, ó, fulano, eu não tenho nada contra você, não é que eu não fui com a sua cara. É que eu não posso responder bom dia e boa noite pra você, cara. Se você quer conversar, a gente conversa, mas boa noite, bom dia, desculpa, não vai haver essa comunicação entre nós. Pelo amor de Deus, né, cara? Ser humano assim não é fácil, cara. Mas não é o problema da pessoa, assim. A questão é, as pessoas, assim, elas parecem que elas não têm noção, assim, né, da vida da outra pessoa. E elas querem demandar uma atenção, uma coisa que não tem nem sentido, entendeu? A gente disponibiliza, inclusive, contato de WhatsApp, assim, para poder, de alguma forma, ter uma comunhão cristã. Então, a gente tem dúvida, conversa, ora. Estamos vivendo a vida cristã, não é para banalidade, entendeu, cara? Sintam-se todos aí, ó, bom dia e boa noite pro resto da vida de todo mundo, aí ninguém precisa mandar o WhatsApp para bom dia e boa noite, tá? Só para avisar. Então, às vezes as pessoas não entendem, assim, e não é nem só a questão de tempo, assim, cara. O universo espiritual e teológico é um universo complexo, entendeu? Então, chega aqui para mim, na minha mesa, um monte de dúvidas e um monte de aconselhamentos e um monte de coisas em relação a muitas questões da vida das pessoas. Que muitas vezes vocês nem imaginam, entendeu? Então, tipo assim, se eu não tiver um apoio financeiro para fazer as coisas, é natural que isso aqui não ande, entendeu? E eu não posso reclamar, assim, vocês têm apoiado, têm ajudado, mesmo quando eu não fico pedindo e tal, mas eu preciso que vocês levem em conta
as questões, porque já que quem levou tiro foi o Charlie Kirk, não fui eu, então eu preciso um pouco de grana aí para tocar os projetos do canal. Tudo bem? Obrigado aí, né, pela sua atenção, você que ficou ouvindo até aqui. Essa lamúria toda, apesar de que eu não acho que foi um vídeo de lamúria, né? Uma questão só de a gente poder alinhar um pouco as perspectivas de vida e renovar os votos de que vocês ajudem o canal para que a gente possa fazer o melhor trabalho possível do lado de cá. Tudo bem? É isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.